caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia. Boa tarde, turminha da alegria, tudo bem com vocês? E aí, conseguiram fazer ontem a atividade sobre o Saci, que a gente conheceu um pouquinho mais sobre ele? Hoje a gente vai continuar falando sobre esse personagem e conhecendo um pouquinho mais sobre essa lenda. Digamos assim que cada vez que alguém conta, vai passando alguma coisa. Então, por exemplo, no texto de hoje, fala sobre uma coisa sobre o Saci, mas tem outros textos que não falam. Então, como é uma lenda, a gente nunca sabe, né? O que será que é verdade, o que será que é mentira. Porque, na verdade, é uma lenda, no final, isso não existe. Mas a gente vai descobrindo um pouquinho mais cada vez sobre essas lendas folclóricas. Bom, vamos lá, então, para a atividade de hoje, turminha? Além dessa, a gente também tem o livro de matemática. Então, vamos lá. Então, vamos lá, turminha, para a atividade de hoje? Hoje a gente vai pegar no nosso saquinho a atividade do dia 13 de agosto, mas além disso, a gente também tem um livro de matemática. Hoje tem 2 páginas do livro, a página 73 e a página 74. Então, hoje, na quinta-feira, nós vamos fazer isso, uma folhinha e mais o livro de matemática. A Pro já contou para vocês a história do Saci, mas aqui a gente também vai ver um textinho para a gente continuar fazendo algumas perguntas e interpretação de texto, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Saci Pererê. Vamos ler junto com a Pro? A Pro vai pegar um lápis aqui para acompanhar. Então, vamos lá. Saci Pererê é um menino negro e muito levado, que tem uma perna só. Fuma cachimbo e usa um gorro vermelho, que tem poderes mágicos. Costuma ter 3 dedos nas mãos, que são furadas. O Saci adora fazer travessuras, como queimar a comida, espantar o gado, assustar viajantes solitários e dar nós nas crinas dos cavalos. Dizem que para pegar um Saci é preciso fazer uma armadilha com uma peneira. Depois que ele cair na cilada, é preciso tirar rapidamente seu gorro vermelho e colocar o Saci em uma garrafa e fechar bem com uma rolha. Então, olha lá, turminha, aqui nesse texto conta um pouquinho de como a gente consegue capturar um Saci. Lembra que a Pro também contou que o Saci é um personagem que ele nasce nos brotos dos bambus, mas ele é bem travesso. E para a gente se proteger dele, pegar ele, a gente, no caso, tem que fazer essa armadilha, que é pegar ele com uma peneira. Só que precisa prendê-lo. Antes disso, temos que pegar o quê? O gorro vermelho dele. E aí, a gente fecha bem ele lá. E aí, ele não faz mais travessuras, porque ele não tem mais poder por conta do gorro mágico. Então, aqui a gente descobriu um pouquinho mais sobre o Saci. Aí embaixo, a gente tem algumas perguntas sobre ele e a gente vai responder. Então, a 1 fala como que é o Saci. E aí, turminha, como que ele é? A gente já descobriu várias vezes, foi falando várias vezes como ele é. Ele é negro, ele tem uma perna só, ele usa um gorro vermelho, fuma cachimbo. Então, dá pra gente escrever várias coisinhas aqui como que é o Saci, tá? Aí a 2 pergunta o que ele usa na cabeça. Então, a gente já sabe. Aí, a gente escreve aqui, ok? E a 3 vai falar assim, o que é preciso fazer para conseguir capturar um Saci? E aí, a gente, tem que detalhar bem como que a gente captura um Saci, porque não é só utilizar uma peneira, tem outras coisas que também é necessário fazer para capturar esse menino, ok? Quando a gente terminar essa parte, vocês podem pintar o Saci Pererê. E aqui atrás, nós vamos ter uma atividade que a gente também pode estar fazendo junto com o nosso papai e com a mamãe, ou com alguém responsável. Porque aqui vai perguntar assim, fala assim, hoje ouvimos a lenda do Saci. Peça para a mamãe ou o papai contar o que sabem sobre essa lenda e desenhe o que ouviu. Então, você pergunta para ele o que eles sabem, o que eles já ouviram falar, e aí você ilustra aqui para Pro. Ou, se não, escreve o que você entendeu, tá bom, turminha?
Aí, aqui embaixo, fala assim, ó. Quantos dedos do pé o Saci possui? Então, quantos dedos o Saci possui no pé? A gente vai colocar aqui a resposta. E você? E aí, conta quantos dedinhos você tem nos seus pés. E coloque aqui. E aí, quem vai ter mais dedos? Pergunta na 3. Você ou o Saci? Aí você coloca a resposta, tá? E a gente vai para 4. A 4 fala assim, ó. Quantos dedos ele possui em cada mão? A gente descobriu lá na história, né, essa informação. E a gente vai colocar aqui. 5. Se contarmos os dedos das mãos dele, quantos dedos contaremos? Então, aqui a gente vai somar os dedos de cada mão. Na primeira, estava perguntando só de uma mão. Aqui é das duas juntas. Depois, a gente vai para 6. Se juntarmos os dedos das mãos e do pé dele, quantos dedos contaremos? E agora o total, tá contando mão e tá contando pé. Tá contando tudo. E aqui a gente vai colocar a resposta nesse quadradinho, tá? E embaixo a gente tem que desenhar essa quantidade. Então, quantos dedos nas mãos? A gente desenha todas as mãos e desenha o pé com a quantidade de dedos. Aí a gente vai ter respondido todas essas perguntas sobre o Saci, né? E agora a gente pode ir para o nosso livro de matemática, que a gente também vai continuar falando de pés e mãos, mas dessa vez de um jeito diferente. A gente vai falar sobre os lados, o lado esquerdo e o lado direito, tá? Então, turminha, olha lá, a gente vai abrir na página 73 e a página 74. A página 73 é o 7 e o 3 e a página 74 é o 7 e o 4. E a gente vai fazer a primeira pergunta que fala assim, ó. Qual é o lado? Olha lá, a gente vai começar a trabalhar então um pouquinho mais da mão esquerda e da mão direita. Então, para escrever, abrir a torneira e levar a colher à boca, que mão que você usa mais? A direita ou a esquerda? Faça um X para responder. Então, qual mão que você usa mais para, no caso, escrever, abrir a torneira e levar a colher na boca? Se é a mão esquerda ou se é a mão direita, turminha. E aí, você vai marcar um X, tá? Depois, a número 2. Faça um X para indicar qual que é o pé esquerdo e qual que é o pé direito, tá bom? Então, a gente tem que marcar, na verdade, aqui, o pé esquerdo. A Pro leu errado. Aqui tá pedindo para marcar com um X o pé esquerdo. Então, qual será que é o pé esquerdo? E qual será que é o pé direito? Se você quiser, turminha, para assim, ó, com a folhinha na frente do seu pé e olha para ver o seu pé e o pé da imagem. E aí você descobre. Do mesmo lado que tá a mão direita, está o pé direito. E do mesmo lado que tá a mão esquerda, está o pé esquerdo. E aí você consegue fazer o X na certa. E agora, a próxima pergunta, e agora? Qual que é o pé esquerdo? Olha lá, os pés mudaram de posição, mas o pé direito continua sendo o pé direito. E o pé esquerdo continua sendo o pé esquerdo, tá bom? E aí você vai descobrir. Se quiser, vire o livro ou até mesmo fique na mesma posição para descobrir qual que é esse pé. Tá bom, turminha? E aí é só marcar com um X. E a gente pode ir para a página 74, que também vai falar sobre lados. Na página 74, a gente vai observar as crianças. Então, aqui temos algumas crianças, só que elas estão de costas, mas dá para perceber a cor do cabelo e a cor da roupa, não é? Então, vamos ver o que está pedindo? A A fala assim: assinale com um X a cor da camiseta que está à direita da menina de camiseta roxa. Então, a menina de camiseta roxa é essa daqui. A gente tem que marcar com um X a pessoa que está com a camiseta do lado direito dela. Então, vamos ver, ó, a gente tem laranja, amarelo e verde. Qual será que é o lado direito? Eles estão todos de costa. Dá pra gente tentar descobrir, né? Esse é o lado, o quê? Que a Pro escreve é o lado direito. E esse lado aqui é o lado esquerdo. Então, e aí? Qual será que é?
Qual camiseta será que é? Eu vou marcar com um X, tá? Aí depois a B. Assinale com um X a cor da camiseta de quem está à esquerda de todas as outras crianças. Então, olha lá. Vamos assinalar com um X a camiseta de quem está à esquerda de todas as crianças. Então, provavelmente, essa criança deve estar na ponta. Mas em qual ponta? Né? Para ela ter todo mundo à esquerda dela, que ponta será que ela tá? E aí, vamos descobrir então qual camiseta será que é e vamos marcar com um X. Aí, vamos para 5. A professora está lendo para as crianças. Olha, eles estão em uma meia-lua. A professora está aqui e de um lado tem crianças e do outro lado também. A pergunta é: quantas crianças estão na direita da professora? E aí, quantas crianças estão na direita da professora? E quantas crianças estão na esquerda? É a pergunta da B. Vou contar a quantidade de crianças e vou colocar a resposta, ok? Quando eu terminar de fazer isso, eu vou ter terminado a página 74, vou terminar também a página 73 e a minha atividade na folha também vai estar terminada, turminha. E aí vai ser isso. E aí, turminha, o que acharam da atividade de hoje? Conseguiram fazer? Se ficou alguma dúvida, é só falar com a Pro. Você viu que a gente falou bastante hoje sobre pés, né? Porque o pé do Saci e o nosso também tem as suas diferenças, né? E também a gente tem esse lado esquerdo e direito que a gente tá aprendendo um pouquinho mais sobre ele. Bom, turminha, hoje foi isso. Um beijão pra vocês, né? E um bom final de quinta-feira e até amanhã. Lápis, caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, barra, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula, sela, bombom, tanque de areia,